Voltamos com o Alerj Debate falando sobre a reforma política que pode provocar mudanças na forma de eleger candidatos do Executivo e do Legislativo. Deputado, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre o sistema de listas e que ele só funcionaria, quer dizer, na verdade, que o financiamento público das campanhas só funcionaria com o sistema de listas. Aí eu queria que o senhor explicasse por quê. Eu disse que o financiamento público de campanha só funciona com o sistema de lista fechada. Por quê? Imagine no Rio de Janeiro, eleição para deputado, 30 partidos. Então, cada partido ia receber dinheiro público, né, para fazer as campanhas. Então, o Tribunal Regional Eleitoral ia fiscalizar os 30 partidos. É fácil fiscalizar. Lista fechada. Porque a propaganda não é de um ou outro candidato. A propaganda é do partido, da lista do partido. Na lista aberta, são 2.000 candidatos. Aí você vai pulverizar esse recurso entre 2.000 candidatos e ninguém vai fiscalizar nada. Então, por via de consequência, não dá para conciliar financiamento público com lista fechada. Por isso que eu digo que não há nenhuma hipótese, a chance é mínima desse sistema, no meu entendimento, apesar de ser o melhor, vigorar com uma cabeça que tem o Congresso Nacional e porque a própria sociedade ainda não compreendeu esse sistema, o processo político ainda não amadureceu nessa direção. Deputado Gilberto Palmares, financiamento público é algo que torna os debates bem calorosos, né? Vários deputados defendem, outros são contra. O senhor acredita nas eleições sem, quer dizer, somente com o financiamento público, sem contar com o privado? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, o deputado Luiz Paulo é do PSDB. Temos apoiado candidaturas aí polarizadas, eleições no Brasil, mas há muita identidade, eu também concordo. Eu acho que o razoável do ponto de vista de fortalecer os partidos, de reduzir o custo absurdo das campanhas, de, se não eliminar, mas reduzir drasticamente o Caixa 2, seria o voto em lista fechada com financiamento público de campanha. O meu pensamento coincide dele. Agora, partindo do pressuposto que essa hipótese não se viabilize, mesmo assim, eu acho que outras medidas podem ser debatidas. Porque a gente tem que se perguntar mesmo assim, por que reforma política? Eu acho que uma das principais razões da reforma política é para tornar menos caras as campanhas, é para reduzir o peso do poder econômico, que é muito maior. Dizer que no Brasil os cidadãos têm o mesmo peso, um cidadão que tem 1.000 empregados, com uma renda de R$1 milhão por mês e outro que ganha salário mínimo, não é verdade, e isso se manifesta nas eleições. Então, eu quero dizer que, mesmo com financiamento não público-privado, você pode criar outras restrições. Porque essa discriminação, que figura jurídica pode aportar dinheiro em campanha. Você quer ver, tem uma discussão no Congresso das jornada de 40 horas. Legitimamente tem pessoas que são a favor de reduzir de 44 para 40 horas, tem outras que legitimamente defendem contra, os empresários tendem a ser contra, os trabalhadores tendem a ser a favor. Agora é o seguinte, uma grande empreiteira, que é uma figura jurídica, ela pode, dentro da legalidade, pegar uma parte dos seus recursos e ajudar a financiar um candidato que defenda a sua bandeira contra a redução do jornal de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil, que defende a bandeira da... Não pode. Ou acaba de vez com a possibilidade de figura jurídica poder financiar a campanha. Estou dizendo que seja nenhuma panaceia, não. Ninguém é figura jurídica, não pode. Só o cidadão enquanto figura... Ou você cria também alguma coisa que não seja tão discriminatória. Então, repito, sou a favor do financiamento público em lista fechada, mas mesmo que essa questão não vigore, eu acho que a reforma política pode debater formas concretas, objetivas, de reduzir o peso do dinheiro. Algumas restrições. Exatamente. Só para que o telespectador entenda, esse financiamento público viria do fundo partidário. Sim. Formado por... dinheiro público. Sim, mas esse dinheiro público seriam o quê? Multas, muitas vezes empregadas pelo TRE... Mas independente da origem do recurso, é dinheiro público, que se não estivesse na campanha, estaria no Tesouro Nacional. Então é dinheiro público. Então a fonte é o poder público que financia a campanha. É igual o programa eleitoral dos partidos. Programa eleitoral, tirando programa eleitoral, desculpe, o programa partidário, tira o período de eleição. Programa partidário. Aquele horário de TV não é gratuito. Sim.
é pago, o poder público paga. Paga como? Ali, fazendo a compensação com o imposto de renda das concessionárias de rádio e televisão. E aí cada partido teria um fundo diferente no sentido do valor? Porque cada um tem um tempo de TV. Não, aí a regulamentação é que vai dizer. Hoje, o fundo partidário é dividido função do tamanho das bancadas eleitas, bancada federal. Então, quem elege mais deputado federal tem mais recurso do fundo. Hoje é nessa proporcionalidade. Então, essa pode ser a tendência. Ou, se houvesse uma cláusula de barreira, poderia até ser dividido irmãmente, desde que essa cláusula de barreira fosse forte, para não ser criado um partido no fundo de quintal e ter os mesmas prerrogativas e direitos do que um partido que está constituído, funcionando, com vida, com atividade e com representatividade da sociedade, né? Então, essa é uma discussão muito profunda. E como o Gilberto colocou, ou se cria o financiamento público, ou se tenta criar novos mecanismos, né, no financiamento privado, né, porque as campanhas hoje são financiamento privado, ou de entidade física, ou de personalidade física, ou de personalidade jurídica. Agora, tem determinadas personalidades jurídicas que podem doar, tem outras que não podem. Sim. Quiçá, talvez, quebrar também todas as regras. Todo mundo pode doar, desde que seja... Há países em que os sindicatos podem participar legalmente, legitimamente. Estou advogando isso. Sim. Mas não até porque, Gilberto, se você começar a olhar a origem dos partidos políticos e você for na Inglaterra, quando existia esse conceito de partido de esquerda e partido de direita, que aí chamavam-se conservadores e não conservadores, quem quebrou essa hegemonia foi o Partido dos Trabalhadores, lá na Inglaterra, que veio financiado pelos sindicatos. Sim. Veio financiado pelos sindicatos, que no início da industrialização eram muito poderosos. Então, esse é um tema que a gente precisa discutir, porque senão a gente está sempre, em todas as eleições, discutindo Caixa 1 e Caixa 2. E muitas vezes, em vez de estar se discutindo Caixa 1, Caixa 2, está se chamando Caixa 2 de corrupção, né? Corrupção fora de campanha, né? Como o Caixa 2 o fosse. Então, essa hipocrisia, para ser desmascarada, para ser rasgada, né? Teria que ser objeto de uma profunda discussão nessa reforma. Como está, é que não está bom. Uma coisa que os eleitores discutem muito em época de eleição é o voto facultativo, que também vai estar em pauta nessa reforma política. O que os senhores acham? Olha, eu ainda sou um defensor do voto obrigatório. O voto obrigatório não é o voto que é obrigatório, é a presença que é obrigatória. Porque quando você chega lá, você pode votar em branco, você votar nulo ou votar em alguém, né? E a presença obrigatória, ela garante a participação das camadas populares. O que eu temo é que com o voto facultativo, somente aqueles que tenham mais consciência cheguem às urnas. E aí você exclui o voto popular das urnas. Ou o sentido inverso. Quer dizer, os candidatos de poder econômico levam as pessoas menos esclarecidas para votarem e garante as suas eleições. E talvez as mais conscientes não vão votar e o voto de opinião perca expressão. Então, ela é um risco, tanto por um lado, quanto para o voto mais esclarecido, para o voto de opinião, como também é um risco para o voto popular. Eu acho que a gente ainda não, na política também, a gente não está ainda maduro para esse avanço do voto facultativo. Então, continuo dizendo, presença optatória e o voto é facultativo. Deputado Palmares. Eu concordo. E não acho que não é o cidadão que não está maduro.
É a sociedade que ainda não é organizada de forma a garantir igualdade de condições. Sim. Quer dizer, com o chamado voto obrigatório, primeiro é bom lembrar que é obrigatório em termos. Ninguém vai ser preso porque não compareceu de votar. Seria um absurdo. Mas gera uma responsabilidade do Estado de minimamente, mesmo que de forma não perfeita, garantir algumas condições para que o cidadão exerça o seu direito de voto. Se você acaba com o voto obrigatório, vai ficar muito mais tênue ainda essa obrigação do Estado. Então, eu acho que é razoável manter a situação atual por duas razões. Primeiro, o cidadão que vive em sociedade, ele tem direitos, mas ele tem também uma responsabilidade de se posicionar, de se colocar sobre as situações que interferem na vida de todo mundo. E segundo, porque eu acho que, como o deputado Luiz Paulo colocou bem, isso é o voto obrigatório, entre aspas, te cria a possibilidade de cobrar do Estado condições mais efetivas que todos, inclusive os cidadãos de menor poder aquisitivo, tenham um mínimo de condições para exercitar a sua condição de eleitor. Muitíssimo obrigada, deputados, pela presença aqui no programa. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser conferir a nossa programação, basta acessar o site ou as redes sociais Twitter e Facebook. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.